É uma verdadeira novela da vida real, que é toda essa situação, todo esse imbróglio judicial entre o Stênio Garcia e suas filhas. E uma das filhas, a Gaia Piovesan, resolveu dar uma entrevista para o Jornal Extra falando sobre toda essa situação. E eu decidi aqui mostrar para vocês, dizer para vocês, para a gente comentar todo esse caso. Deixa eu ver aqui. Sai, moço, no aqui do mercado. Tá, não, obrigado. Em disputa por apartamento, filha de Stênio Garcia lamenta processo do pai e distância. Abre aspas, queria encontrá-lo. Mas, gente, tá. Enfim, depois eu falo disso. Vou ler primeiro, depois eu comento. Há 3 anos, Cássia e Gaia Piovesan já não falam mais com o pai Stênio Garcia. O contato que tem passou a ser apenas pelos vídeos do ator de 94 anos no Instagram, muitas vezes com ele as chamando de ingratas. A disputa por um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio, foi o motivo do racha. O artista reclama que as filhas alugaram o imóvel que era delas, mas em uso fruto dele. Aí, olha aqui, aspas para o que disse a filha, né, Gaia Piovesan. Minha mãe, Clarice Piovesan, de 80 anos, sempre morou neste imóvel, mas ela está passando por um problema de saúde, de mobilidade, com o joelho e precisa de um imóvel com elevador. Esse prédio do apartamento em questão não tem. A escada é em formato de caracol, o que dificulta para o idoso. Então alugamos este imóvel para pagar outro. Meu pai sabia e a pessoa que alugava era até conhecida dele. Não sabíamos sobre a questão de usufruto impedir o aluguel. E como tinha ainda essa proximidade com o inquilino, não tivemos malícia. Assim como também não existia lucro nesta transação. Era apenas para bancar outro imóvel. Em 2023, a gente começa a receber ligações da esposa dele, Marilene Saad, com cobranças. Minha mãe voltou para este apartamento para evitar briga, fecha aspas, explica Gaia em conversa com o Extra. Nos primeiros contatos, Gaia diz que pediu para conversarem pessoalmente. Vieram as primeiras negativas. É, desde que meu pai. Peraí. Desde que meu pai contraiu cachumba em 2016 e perdeu parte da audição, a gente passou a depender da esposa dele para fazer contato. Começamos a ter dificuldades, até para saber sobre a saúde dele. Fui ficando chateada, mas achei que era uma escolha dele viver assim. Com as ligações de cobrança em 2023, propomos: vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe. Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe? Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que, por saúde, ele poderia passar mal. Era para conversar apenas com advogados. Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para sua filha ouvir de que seu pai não vai conversar com você. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai mais conversar com você, né? Fecha aspas para o que ela disse. Em outubro de 2025 veio o processo de Estênio Garcia. Inicialmente, ator frisava que não era uma disputa judicial contra as filhas, mas sim contra a ex-mulher. Com o passar do tempo, o discurso mudou. Abre aspas. Os próprios autos do processo criam uma narrativa de que somos filhas ingratas. É triste ver acusações caluniosas, muito difícil. Mas queria encontrar meu pai. A gente pede por isso o tempo todo e não conseguimos. Por que transformaram uma guerra? Por que insistem nesse discurso? Não tenho raiva do meu pai, mas também dá pena de ver essas falas. Fecha as aspas. Aí, enfim, encerrou. Ai, gente, que situação difícil, né? Eu, sinceramente, até tenho uma opinião sobre isso,
mas eu não vou dar porque eu não sou doido, eu não tenho advogado para falar minha opinião sobre isso. O que eu posso dizer, sem risco de ser processado, é o seguinte: não tem santo nessa história, na minha humilde opinião. Porque ambos os lados já mudaram a história. É o tal de só ter um apartamento, já apareceu acho que o outro na história, que até então falaram que os tênis só tinha um imóvel, mas já apareceu em uma outra história aí um outro imóvel. É a história agora da filha, que até então a mãe sempre morou no apartamento, elas nunca alugaram. Agora elas alugaram durante o período, porque a mãe precisava de um apartamento com elevador. Eu acho que não tem santo nessa história. Não tem, de nenhum lado. Eu acho também estranho a filha falar assim, ai, porque a, a gente queria ver meu pai e, e a gente não consegue, porque. Ela não sabe onde o pai mora, não, gente. Chegava lá de surpresa, chegava, ops, oh, se a esposa impedir ela de entrar, né? Chama a polícia, cárcere privado. Por que a esposa impedir a filha de ver o pai, né? Eu acho isso tudo muito. Acho. Gente, eu acho que. Eu acho horroroso essa briga na pública, tá? Eu vou ser muito sincero. E aí eu só posso falar, eu acho patético aqueles vídeos que o Stênio faz nas redes sociais atacando as filhas, porque querendo ou não, são filhas dele. Então eu acho que eu não tenho filho, mas se eu tivesse filho, eu acho que eu ia querer preservar a imagem né, das minhas filhas. Então eu acho patético aqueles vídeos que ele bota nas redes sociais atacando as filhas, chamando as filhas de ingrata, disso, daquilo outro. E pode achar tudo isso, mas não precisa falar publicamente. E eu lamento essa briga, tudo por conta de dinheiro. Que é o Monique que tá falando. Por conta de dinheiro sempre sai treta. Pois é, sempre sai treta, principalmente se a família não for unida, né, Monique? Se a família não for, enfim. Eu nunca, jamais eu brigaria com a minha família por conta de dinheiro, com meu pai, com minha mãe. Mas não é o primeiro artista, na primeira família de artista, que a gente vê brigando por conta de dinheiro. Não vai ser a última, infelizmente, né? Então, assim, eu lamento, acho horrível. A minha verdadeira opinião, não que eu esteja mentindo, gente, mas o que eu gostaria de falar, que acho que está muito na cara, e as pessoas estão fingindo que não estão vendo, eu não posso falar, porque senão eu serei processado. A chance de eu ser processado. Mas, assim, triste, triste ver toda essa situação. A gente espera que em breve pais e filhas possam se entender, né? A justiça já determinou um pagamento de aluguel para o Stênio Garcia, que eu acho justo, né? Pelo menos, assim, se é de usufruto, ele tem direito, e aí acho que pelo menos uma parte que a justiça determinou e está tudo certo. Eu acho que o certo seria isso, né? Já que não são elas que estão morando lá, é a mãe, ela pagar uma parte, porque o apartamento também pertence, acho que essa esposa, ex-esposa dele, tá, gente? É uma história muito bolada. Mas a gente vai aqui contando os próximos capítulos dessa briga, né, judicial entre Stênio e suas filhas. Podem ficar tranquilos, porque aqui a gente conta tudo, aqui a gente gosta de uma boa fofoca. Agora vamos despedir desse moço. Essa foto aí, muito bonita, não é uma foto. É, é uma foto feita por IA, tá, gente? Eu que fiz essa foto por IA, porque não tem uma foto recente das filhas com o pai. Né? Triste isso.